Muitas notícias, porque o Vasco hoje foi à Federação Carioca reclamar da arbitragem de ontem do senhor Rafael Martins Sá, que foi auxiliado por Luiz Regazzoni, Wallace Santos e Patrick Maia. Antes de dar boa noite a todos vocês, eu vou trazer as informações para a gente poder debater, tá? Estiveram presentes na reunião pelo Vasco o Carlos Brasil, que é o diretor-geral de futebol do clube, e o Carlos Roberto Osório, vice-presidente do Vasco. Os dois estiveram lá por conta da reclamação, por exemplo, de um suposto pênalti no final do jogo, de uma falta em cima do Andrei na origem do segundo gol do Flamengo, também de uma cotovelada do meia Andréas Pereira em cima do Gabriel Peck, de um impedimento que não teve vantagem, como diz a lei do VAR, do Nenê, que só no final normalmente se para, e no caso do Flamengo até teve um lance semelhante no primeiro tempo, que o lance foi até o final, do Nenê já marcaram o impedimento imediatamente. E estiveram presentes o diretor de arbitragem da Federação Carioca, Luiz Marovitch, o presidente da comissão operacional, José Carlos Santiago, que foi árbitro, e o presidente da comissão de planejamento e desenvolvimento, Cláudio José. O Vasco fez reclamação, você está vendo a foto aí, que foi mandada pela Federação Carioca, que foi divulgada também no site do Vasco da Gama, para, enfim, discutir esses lances. E eu vou direto à manifestação do Carlos Brasil. A gente vai ouvir o áudio do Carlos Brasil, agradecendo a assessoria de comunicação do Vasco, porque ele vai relatar aquilo que o Vasco ouviu da comissão de arbitragem, aquilo que o Vasco reclamou, para depois a gente debater. E já, o Carlos Roberto Osório, acabei de falar com ele, vai também falar sobre um assunto muito sério que a gente vai debater aqui, que a gente vai expor alguns fatos aqui que minimamente são estranhos, muito estranhos. Vamos ouvir então o Carlos Brasil, que vai falar da visita que foi feita hoje à Federação reclamando do jogo de ontem. Fala, Brasil! Bom, eu acho que a nota do Vasco foi bem explicativa, esclareceu bem como é que foi a reunião, mas acho que é importante salientar que a gente foi lá e apontou onde a gente viu que houve erro ou da arbitragem ou do VAR, né? Em alguns momentos a gente constatou que o erro foi mais da arbitragem que do VAR. O lance do impedimento do Nenê, por exemplo, foi um erro de protocolo, né? Porque no primeiro tempo o lance do Flamengo ele deixa seguir para o VAR poder checar, e nesse lance, que era um lance duvidoso, não estamos discutindo aqui se foi ou não um impedimento, mas um lance duvidoso, ele não deixa seguir, ele dá o impedimento e o juiz confirma o impedimento. Então há um erro de protocolo nesse lance. O outro lance que a gente comentou muito foi o lance da falta no Andrei, que é anterior ao gol do Flamengo, bem anterior. Ele deu uma vantagem que o Vasco não teve nenhuma vantagem. O Nenê tenta um chute de longa distância e ele deveria ter retornado com a falta, né? É evidente que ali o VAR não tem como interferir porque não era uma falta para cartão vermelho, mas é um erro, mais uma vez, da arbitragem, né? Que deveria ter dado a falta, retornado o lance, dado a falta que aconteceu. Logo em seguida, o Flamengo troca 5, 6 passes e faz o gol. Segundo eles, pelo protocolo, é uma outra jogada, o VAR não pode interferir, né? Isso foi o que eles alegaram. Enfim, há uma contestação nossa nesse sentido aí, mas enfim, é isso que eles alegaram. Em relação ao pênalti, apesar de algumas imagens ficar claro que a bola bateu no rosto do jogador, outras imagens geram dúvidas, né? Então, o que a gente falou é que houve uma falta de cuidado na avaliação do VAR, de quem era responsável pelo VAR, porque o jogo deveria ter sido paralisado e a jogada ter sido analisada com maior cuidado. Isso não foi feito. Ele chegou à conclusão na cabine que a bola não tinha batido na mão com muita rapidez, e as imagens, com toda sinceridade, não demonstravam essa clareza toda, né? Então isso a gente também contestou. E por último, a questão dos minutos finais, né? Porque depois de 10 substituições, 2 gols,
dar 3 minutos foi um absurdo. Então, o que ficou constatado foram erros da arbitragem, principalmente, e apenas uma avaliação do VAR muito rápida em relação à questão do pênalti, né? Então, isso tudo foi falado. O que a gente pediu foi maior cuidado na escolha do trio, maior cuidado na escolha de quem vai para o VAR, maior cuidado da arbitragem nos jogos do Vasco, porque isso tem acontecido, né, repetidas vezes, e também a gente espera, com toda sinceridade, que eles tomem providências internas, né? Óbvio que eles não querem expor os profissionais, e a gente entende isso perfeitamente, mas a gente espera que providências sejam tomadas em relação ao trio de arbitragem. Bom, eu quero trazer alguns fatos aqui antes da análise de vocês. Vocês ouviram bem o Carlos Brasil. No entanto, outros fatos precisam ser relevados aqui, muito relevados. O Emerson Rocha trouxe hoje no Twitter dele, na conta pessoal dele, e eu vou dizer aqui claramente, porque eu também conheço a pessoa. O diretor de arbitragem da Federação Carioca, que eu citei o nome aqui, o senhor Luiz Marovitch, é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa que eu tenho relação, não muito próxima, mas já tive relação, porque ele trabalhava diretamente com o futebol. Ele é um empresário, trabalha no ramo do comércio mesmo, tem uma loja ali no Shopping da Gávea, para quem conhece, na zona sul do Rio de Janeiro. É uma pessoa que sempre me tratou muito bem. E me causou muita estranheza quando eu vi hoje a notícia, porque eu não sabia, como a gente chama, o Luizinho Marovitch, o Luiz Marovitch, como diretor de arbitragem da Federação Carioca. E o Emerson Rocha, sempre perspicaz, divulgou hoje em seu Twitter a informação que para mim me parece ser muito séria. E olha, eu já tenho a informação aqui, porque eu já passei, já falei, já cobrei isso do Vasco. O Vasco vai querer saber também, porque não sabia disso na reunião, não tinha essas informações, de que o Luiz Marovitch, bota na tela aí primeiro o que ele tentou ser no rival. A reportagem da Globo.com de 2019, se eu não me engano. 2020. 2020. Bota aí, por favor, na tela, Igor. Luiz Marovitch seria vice-presidente se Cacau Cota, que é candidato ou seria candidato à presidência do Flamengo, vencesse o pleito. Ele seria vice-presidente da chapa de um candidato interessado em ser presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Está ele aí, com a camisa... Ele seria o Osório. Seria o Osório. O Osório é exatamente. O Vasco. É isso aí. E aí o Emerson correu mais atrás... E nada contra, e volto a dizer, o Cunhas é uma pessoa muito bacana. A gente está discutindo aqui a origem. E aí a gente foi até a rede social dele, o LinkedIn dele. Bota aí, por favor, o que ele é, diretor de arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E em seguida, por favor, diretor de patrimônio do Clube de Regatas do Flamengo em 2015. Se isso não é minimamente para ser apurado, eu não sei mais o que é o futebol. Realmente, nunca foi árbitro, acho, né? Lá... Nunca foi árbitro. Luiz Marovitch, ele é ligado à comunidade judaica, ele é ligado à hebraica, está aí como presidente, foi presidente da Hebraica do Rio. Volto a dizer, é uma pessoa muito séria, um cara muito correto, um cara que eu já tive relação, já comprei coisa na loja dele, porque ele vende eletroeletrônico, essas coisas todas, e ele é do futebol. Mas ele é muito Flamengo, gente. Ele é alucinadamente Flamengo. E ele é o diretor de arbitragem com que expertise, eu pergunto, com que expertise ele tem de ser diretor de arbitragem da Federação Carioca de Futebol? É amizade? É parceria? É porque é um cara bacana, é um cara legal? Eu também sou. Bismarck também é. Tem gente no Vasco também que é legal. Tem gente no Botafogo que também é legal. No Fluminense também é legal. Mas não pode, gente. Isso é o fim do mundo. E aí, atrelado a isso, porque essa informação foi levada à reunião, tem uma outra reportagem que foi colocada pela Globo.com em 2019 sobre o cara que estava no VAR ontem. O cara que não chamou o VAR em nenhum momento, se borrando de medo de chamar o VAR.
Será que dá para a gente associar uma coisa a outra ou é muita teoria da conspiração? Bota, por favor, a reportagem de 2019. Após erros em empate do Flamengo, árbitro e assistente são afastados. Federação Carioca puniu a dupla depois da anulação do gol rubro-negro de Hugo Moura. Eles deram impedimento, mas não estava. Vocês vão saber quem é. Pode botar aí, por favor. Patrício Wallace Correia no jogo Flamengo e Volta Redonda. Esse rapaz, ele foi suspenso pela Federação Carioca porque errou no impedimento, tirando um gol do Flamengo. Essa reportagem é de 16 de março, por coincidência muito próximo de 2019. Tem 3 anos isso. Se isso não influencia esse rapaz a estar no VAR ontem, alguém precisa falar alguma coisa. Porque, é claro, a federação, como disse há pouco o Brasil, não vai se manifestar porque não quer queimar os profissionais, porque é difícil, porque é isso. E eu fui cobrar do Vasco, porque eu acho que isso é uma pouca vergonha, gente. E fui ao Carlos Roberto Osório e perguntei ao Osório sobre essa situação do Patrício Maia. E vocês vão ouvir o que o Vasco tem a dizer sobre essa coincidência. Fala, Osório. Olá, Flávio, boa noite a você e boa noite a todos aqueles que nos acompanham aqui no Atenção Vascaínos. Flávio, o que se passou ontem no Clássico dos Milhões foi uma vergonha, um absurdo total, e os erros, a sequência de erros de arbitragem contra o Vasco da Gama, nos levaram hoje a uma reunião na FERJ com a sua comissão de arbitragem. Eu fui acompanhado do nosso gerente executivo de futebol, o Carlos Brasil, que já explicou para você em detalhes todas as reclamações, todos os questionamentos levantados pelo Vasco da Gama, e não foram poucos, foram 5 questionamentos graves em uma única partida. Todos eles, sistematicamente, todos os erros contra o Vasco da Gama. Isso não é possível ficar dessa maneira. Agora, Flávio, talvez o mais grave, na minha visão, tenha sido a escalação, por parte da Federação Carioca de Futebol, do senhor Patrício como árbitro-chefe do VAR. Esse mesmo senhor foi suspenso por essa federação há 2 anos atrás por um alegado erro, um suposto erro de arbitragem num jogo contra o Flamengo. Ou seja, então alguém, um profissional que foi suspenso, punido pela federação, suspenso pela federação por ter supostamente errado contra o Flamengo, assume um cargo-chave na arbitragem de chefe do VAR no clássico Vasco contra o Flamengo. Como que esse profissional entrou naquela cabine do VAR? Completamente sob pressão, sem nenhuma possibilidade de exercer o seu ofício de maneira isenta e equilibrada. Isso é uma vergonha. Se colocar um profissional nessa situação, que já entra em campo, já entra na cabine do VAR sob suspeição, não podia dar em outra coisa. Isso ficou claro ao decorrer do jogo. Primeiro, uma cotovelada do Andréas em cima do Peck, que em qualquer lugar do mundo teria ensejado um cartão vermelho. E nós vimos lá as imagens, Flávio. Foi muito claro, a imagem mostra claramente que o nosso atleta foi atingido por um cotovelaço e o árbitro do VAR, o árbitro-chefe do VAR, diz que não era nada porque não tinha uma força desmedida ou excessiva. Ora, Flávio, todos nós sabemos que uma cotovelada na cara é, em qualquer lugar do mundo, um motivo para expulsão. O VAR teria que ter paralisado o jogo e solicitado essa penalidade ao atleta rubro-negro. E no lance capital do jogo, último minuto de jogo, depois do Flamengo fazer o seu gol de empate a partir de um erro da arbitragem, que não marcou uma falta em cima do nosso atleta Andrei, naquele momento de extrema tensão, um lance absolutamente duvidoso no meio da área do Flamengo. Todas as câmeras mostraram, televisão mostrou uma clara penalidade máxima com a mão na bola do atleta do Flamengo. Ele teria que ter, no mínimo, paralisado o jogo para olhar com calma a situação. Mas o que ele fez? Segue o jogo, quase nervoso de ter que chamar uma revisão de uma penalidade máxima no último minuto de jogo contra o Flamengo. Ou seja, inadequado, inoportuno, enfim, desleal com o Vasco da Gama esse tipo de escalação. E nós fomos lá apresentar os nossos protestos à federação, vamos ver quais são as providências que vão ser tomadas pela federação, porque não pode o futebol do Rio de Janeiro ser tratado dessa maneira e um clássico da magnitude de Vasco e Flamengo sendo transmitido
transmitido ao vivo para todo o Brasil, enfim, ser um alvo de erros grosseiros de arbitragem e muitos deles, e principalmente essa questão do VAR, ter sido feita antes, numa escalação errada de um profissional sob suspeição, já punido pela própria federação num jogo contra o Flamengo. Isso não existe, não pode ser assim e vamos agora aguardar as providências.